Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Atualidades Pampa. E em depoimento à Polícia Civil, um dos suspeitos, ou até já declarado, envolvido na morte do PM Luiz Carlos Gomes da Silva Filho, não é menor de idade. Pelo menos isso. E já entregou o seu outro comparsa, que estaria envolvido também na morte deste PM, que também não é menor de idade. Porque nessas situações a moda agora é ser menor de idade, que daí não dá nada. Mais um desdobramento da Lava Jato levou à prisão, teve um desdobramento aqui na cidade de Porto Alegre e levou à prisão um gaúcho, ex-diretor de geração da Eletrobras, que investiga a corrupção na eletronuclear. Alguns dos destaques do Atualidades Pampa de hoje, que está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. E você é nosso convidado a participar deste programa que traz as notícias que marcaram o dia com os comentários de uma equipe de formadores de opinião e com bom humor, apesar do vento que faz lá fora, forte, bastante perigoso, e também da temperatura que baixa cada vez mais. Aqui dentro, você sabe, a temperatura sempre é altíssima, de acordo com o nosso QI, né? Obviamente. Fique conosco, você não vai se arrepender. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Pois é, Gabriel Pereira Lima, de 18 anos, que confessou a sua participação no assassinato do soldado da Brigada Militar, Luiz Carlos Gomes da Silva Filho, de 29 anos. Ele apareceu nos vídeos e nas fotos que foram divulgadas pela Brigada Militar e, após a sua prisão, ele indicou um outro parceiro, que disse ele participou também deste crime, que é Matheus Jesus da Silva Oliveira, de 20 anos, também já foi capturado pelos policiais. Este tem 20 anos, né? Um jovem de 20 anos, ou pelo menos não vai fazer o passa adiante, quem não passa elefante não é um menor de idade. A polícia agiu com rapidez, obviamente, tem que esclarecer e talvez dessa vez não fique impune, porque não se esconderam atrás de menores de idade. Falta pegar o responsável mesmo, que é aquele que aparece no vídeo de camisa branca. Sim. Esse era o da camiseta vermelha, né? E esse tem bem mais de 20. A imagem mostra que ele tem bem mais de 20. Tem imagens, tinha uma pessoa filmando de um celular dentro do ônibus que passava. Sim. Também a filmagem de uma janela. Então, eles seguem as pistas atrás de William Ribeiro Marinho, que tem 33 anos, que é apontado como autor do disparo que é o contra matador, o policial. que o vídeo mostra de forma bem clara que é o assassino que matou o policial. A polícia trabalhou como tem trabalhado aqui. Ela apura, passa 2, 3, 4 dias, numa semana ela resolve. Agora essa questão de não ser menor de idade, a gente se engana, né? Porque os menores, eles até vão para a fase, né? Sim. Não que apenas seja de acordo com aquele crime que eles cometeram. Mas os maiores continuamos com os mesmos problemas, sem lugares nas prisões, sem lugares nas penitenciárias e, portanto, muitos deles acabam saindo da prisão. Mas hoje alguns que estavam com este problema já foram encaminhados para presídios de Santa Maria, já estão tomando algumas providências. Que bom. Já não tem mais essa, já não vai para a prisão, já teve gente que foi transferida para Santa Maria e para outros presídios. E sabe onde está faltando lugar também? O Instituto Psiquiátrico Forense. Porque está faltando lugar. Pior do que bandido. Dinheiro, pior do que bandido é bandido maluco, né? Pior do que bandido maluco. O que fica demonstrado é que a Polícia Civil tem capacidade para investigação. O que falta para dar segurança à população é o policiamento ostensivo. É a presença dos policiais nas ruas. E essa defasagem é que atemorizou e continua atemorizando, e eu espero que em breve não atemorize tanto a população, que fica gradeada, né? Os bandidos soltos, sem o policiamento ostensivo, a Polícia Civil sempre vai correr atrás do que já aconteceu. Sim. O policiamento ostensivo evita
que os crimes aconteçam. E a cadeia, a continuidade da cadeia, que realmente as pessoas cumpram a pena e continuem presas. Eu acho que o secretário da Segurança, o governador, eles tinham que perder esse receio de serem acusados de, vão privatizar, que peçam propostas no sentido de cederem os presídios à iniciativa privada. Aí vem com os números, não, porque sai mais caro não sei o quê, sai mais... Eu nunca vi números. Olha, eu acompanho a administração pública. Será que ninguém vai ter coragem de dizer, nós vamos abrir o edital sem compromisso nenhum de fazer a contratação, mas apresentem a proposta. É isso que está faltando. Hoje, agora há poucos instantes, menos de meia hora, eu entrevistei o deputado Índio da Costa, que o Mário Barcelos conhece, é um deputado federal lá do Rio de Janeiro. Depois eu queria falar. Do PSD. O Mário, ele contou coisas assustadoras. Magda, o dado estatístico é da própria Secretaria de Segurança. No Rio de Janeiro, a cada 3 minutos, uma pessoa é assaltada. É um horror. Eles acharam uma perna num cadáver esquartejado na praia de Copacabana. O Índio da Costa foi candidato a vice-presidente na chapa do Serra. Ele estava naquela época no DEM. Entrevistei ele aqui em Porto Alegre. O que tu ias falar a esse respeito, eu queria falar do que disse o José Mariano Beltrame, que é gaúcho de Santa Maria e é o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Ele disse uma coisa que eu achei uma fábula, Ele disse o seguinte, que já existe a pena de morte no Brasil a favor do bandido, mas isso a gente fala há muitos anos, secretário, e o Rio de Janeiro é campeoníssimo nisso aí. Eu sei que a polícia do Rio é mal equipada, que a polícia do Rio ganha menos, mas também sei que a polícia do Rio tem um nível de corrupção talvez o mais alto do Brasil. Agora, não adianta simplesmente vir para uma câmera de televisão, um microfone de rádio, os jornais do Rio de Janeiro, para dizer isso aí. Claro que a pena de morte existe no Brasil, mas existe, dona Magda, a favor do bandido. Isso já é uma coisa antiga. Sim. Não lhe parece? Sim, sem dúvida alguma. Escuta, já que nós estamos falando de existir ou não existir, ontem, no final do programa, eu assumi um compromisso com o nosso telespectador, com a família Galvão do Santa Teresa, João Gabriel, João Antônio e Vilma Machado, que eles queriam saber a nossa opinião referente ao movimento de retorno à monarquia parlamentarista. Né? Então, acho que vamos falar sobre isso. Gostaria de pedir que vocês falassem sobre isso. Pode encaminhar, por favor. A monarquia constitucional, ela surgiu na Europa no final do século XVIII, depois da Revolução Francesa. E na monarquia constitucional, ou também chamada monarquia parlamentar, existe um parlamento eleito pelo povo que exerce o poder legislativo. E existe um rei que tem a função de garantir o normal funcionamento das instituições. Ele está acima. Quais são os países que hoje adotam a monarquia constitucional? Pesquisei, aqui estão. Deve ser a Espanha. Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Inglaterra, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Japão e Suécia. E o Japão é a monarquia mais antiga do mundo e possui um sistema de governo parlamentarista. No Brasil, há um príncipe à espera. Hoje eu liguei para o escritório, chama-se Casa da Monarquia, está sediado em São Paulo. Eu liguei para lá, conversei com o assessor. Existe essa instituição, é o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança. Ele é bisneto da princesa Isabel, a Redentora, e trineto do imperador Dom Pedro II. Eles têm reuniões periódicas. Ainda em junho houve o 26º encontro monárquico em São Paulo para comemorar os 78 anos do príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança. Ele é o chefe da Casa Imperial do Brasil. Perguntei como é que se movimenta politicamente a Casa da Monarquia. Isso, olha, a família está atenta, desde 1889, à espera do retorno da monarquia. Aqui no Rio Grande do Sul, eu conheço um representante do movimento monárquico, Magno também conhece, Convivência, que é o advogado Fernando Bolsoni. Sim. Ele é procurador jurídico da Assembleia Legislativa, um gentleman, uma figura muito estimada, sou muito amigo dele.
Ele é defensor. Ele acha que a existência de um imperador, de um rei, independente, de um soberano, estabiliza. Pode acontecer tudo que acontecer no país, ele é a figura que mantém a instituição do país, com segurança. A sua opinião qual é? Você é contra ou a favor? Não, eu não sou a favor. Mas eu, apesar disso, ao telefonar à Casa da Monarquia, eu conversei com esse assessor, que, repito, disse que o príncipe está à disposição, está em campo, e pedi informações sobre o encaminhamento de pedidos para obtenção de títulos nobiliárquicos, na hipótese da monarquia voltar. E perguntei se eu podia encaminhar algumas sugestões. Disse, claro, são todas as sugestões muito bem aceitas, bem recebidas, bem aceitas. Então, amanhã de manhã, com a anuência de vocês, eu vou encaminhar a seguinte lista, que agora divulgo. A indicação do Conde Gustavo Vitorino. Que maravilha! Da Arquiduquesa Carla Krieger. Da Viscondessa Magda Beatriz. Do Marquês Marne Barcelos e do Barão Francisco Tofani. Porque Chicão não dá. Tá? Não. Francisco Barão Chicão não dá. Aí é fácil. Ele me perguntou, aí é fácil. Mas é Tofani? Não, mas deve ser Toffoli. Não, é porque o Toffoli, ele associou com o Toffoli. Não, só Tofani, bem simples. Tofani. Porque o outro já é... Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Entrem no YouTube e procurem nos programas de Mariana Godoy, que é da rede aqui. Ela fez uma entrevista, ela fez um programa com o Maria José, Pio, Januário, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Orleans e Bragança. E eu assisti tudo isso. É sensacional, aí vocês vão saber quem é Dom Bertrand de Orleans e Bragança e tal, mora ele, o irmão, para vocês entenderem o que é isso. Quem sustenta tudo isso? Eu posso fazer um drop sobre a monarquia? Sim, faça. Eu sou um cara que eu seria a favor da monarquia. Ou da aristocracia. Mas não a monarquia brasileira. Essa monarquia é mandrake. Ela não tem dinastia, ela não tem tradição. O Budi falou da monarquia do Japão. A monarquia do Japão ela é milenar. Reza a lenda que Hirohito vem da deusa Mara, até do deus Sol. O dono das maiores corporações não pode olhar nos olhos. Isso aí tem 3.000 anos de história. O rei da Espanha vem de muitos anos, muitos séculos. A Inglaterra também. Agora, esse príncipe, playboy, que era playboy, na escola, isso é descendente de Dom Pedro, Dom João, os mandrake, que não Portugal mandrake, Portugal nos impuseram aqui no século passado. Não tem tradição nenhuma. A monarquia brasileira é mandrake. Eu sou rei, o rei João, eu sou rei. Dom Pedro também. Não, absolutamente. Tem que ter 500 anos no mínimo. Não tem nem 200. Essa dinastia surgiu no século XV. E Portugal, no século XVI, era a maior potência da Europa. Isso é verdade. Agora, a nossa monarquia aqui é brincadeira. Senhoras e senhores, os senhores perderam, porque estavam com a câmera do Chicão, vocês perderam a cara de triste, de desencantado do Gustavo Vitorino, que estava gostando da ideia de ser conde. Adorei a ideia. O Chicão tava cara. Mas a Itália tá cheia de conde. A Itália, todo mundo é conde. Tu compra o título lá. Não, mas não é razão. O Budi me nomeou. Agora eu vou dizer, se tiver que comprar, tu não vai comprar, né? Aqui no Brasil. Aí não vai lá. Aí não vai lá. Tem que comprar com o desejo do Gustavo Vitorino. A palavra mágica, tem que comprar. Derrubou. Eu tenho que dar uma gorja ainda depois. Derrubou a palavra. Os títulos que serão concedidos aos integrantes dessa ilustre bancada são por méritos. Claro. Não por compra. Já gostei de novo. Todo mundo era barão de Mauá. Por exemplo, o barão de Mauá, não. Vamos estabelecer o seguinte. Duquesa? Moça, como é que... O que a cara vai ser? A cara é alguma coisa... Eu também, o que eu vou ser? Vou ter que anotar o Não, eu gostei desse negócio. Duque de Caxias. Eu gostei desse negócio. Arquiduquesa Carla Krieger. Não sei o quê. E a Viscondessa Magda Beatriz. Olha,
coisa mais séria. Já imaginou Barão Gustavo Vitorino, Barão do Cristo Redentor? Não, então eu quero dar um... Mas olha aqui, ó. Vamos... é bacana. Barãozinho, da Zona Norte. Olhar 58. Prestem atenção. Primeiro quesito para isso. Tem que falar baixo. Não, tô fora, é verdade. Não. Qual é o outro título que tem disponível? Essas gargalhadas, preste atenção. Duque de Cidreiro, acho que vai barato. Segundo quesito, vira assim, ó, como a Magda Beatriz, nem pensar. A gente só assim... Dona Magda Beatriz? Vai falar quem agora? Tomar cerveja nem pensar, Chicão. Marquês. O senhor Chicão Tofani cometeu uma grande injustiça quando falou mal de Portugal. É verdade. Em 1153, foi esse ano, 1153, quando Dom Afonso Henriques, na Batalha, famoso, existe esse local lá em Portugal, desmembra, cria o país chamado Portugal, vem de Portugal, e começa então essas diversas dinastias que tiveram durante todos esses séculos, até o início do século passado, comandando aquele país. No ano de 1500, época do achamento, como eles dizem, do Brasil, Portugal era uma das maiores potências marítimas da Europa. Tanto é que os seus barcos singraram o mundo inteiro. Na cidade de Coimbra, eu tive oportunidade de visitar algumas vezes uma localidade, um local, onde estão todos os pontos em miniatura, é claro, onde Portugal esteve. Esteve na China, teve em Goa, teve Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Brasil, claro que foi a maior colônia explorada pelos portugueses. Então, Portugal, sim, como disse o nosso Armando Burti, tem uma tradição secular da aristocracia, porque naquela época não era monarquia, era aristocracia. E quando é que começou a mania do bacalhau? Porque eles não pescam bacalhau. Presta atenção do nosso telespectador. Pois é, o bacalhau norueguês e os portugueses que eu deduzo seja Jaime Weimer, objetivando colaborar. Nós falamos que ontem que tocaríamos nesse assunto e ele hoje mandou. Encaminhou algumas informações sobre a monarquia no Brasil. Lembrando que os países que têm monarquias parlamentaristas são, tirante a Alemanha, as que têm os melhores IDHs. Curiosidades do Império Brasileiro. Aí ele põe as fontes, que são Biblioteca Nacional, Coleção Teresa Cristina, Diário de Pedro II e assim vão. Aí ele põe assim, olha só, algumas coisas. O imperador pegava empréstimos no Banco do Brasil para pagar suas viagens. Olha só. Qualquer semelhança com o parlamento. Não é mera coincidência. Sua tolerância com a imprensa era grande. Hoje, qualquer deputado estadual tem mais regalias com recursos públicos do que a família imperial à época. Moralmente, diz ele, regredimos. É verdade. E assim se vai. Sabe que quando Dom João VI voltou para Portugal para assumir o trono português, ele levou todo o dinheiro que tinha no Brasil. Olha aqui, ó. A média da inflação, ó, ele põe aqui, ó, 1850, 1889, a média da inflação era de 1,08% ao ano. Aí não dá para comparar. 1880, a moeda brasileira tinha o mesmo valor do dólar e da libra esterlina. Aí lá pelas tantas, 1860, 1889, o Brasil foi o primeiro país da América Latina e o segundo no mundo a ter ensino especial para deficientes auditivos e deficientes visuais, para vocês verem como nós andamos para trás. Que triste. Lamentável. Muito obrigado ao nosso telespectador. Olha que belo material que ele nos mandou. Obrigado. E hoje andamos mais um pouquinho para trás com alguns números da economia que começam a surgir. Era previsto para hoje, mas o ministro Henrique Meirelles, atendendo a um pedido da base aliada, deixou para amanhã para anunciar as medidas. As medidas não vão ser legais. Não vão ser legais, o Burti já tinha dito aqui, já antecipou algumas delas. Duríssimas. Mas são medidas duras. Agora, por conta disso, o dólar hoje já tomou um tranco, né? Já foi a 3,33. Agora, que número... Com auxílio do governo. Sim, o Banco Central lucrou 70 milhões de dólares com essa manipulação de mercado. Quer dizer, o seu Ilan disse que não ia intervir. Pô, aí em um mês ele já interviu 3 vezes e deu um lucro de 70 milhões de dólares para o Banco Central brasileiro. Pô, depois querem credibilidade. Professor Ian da Cruz, hoje no meu programa, esse negócio é certo. Assim, você quando assume,
Magda, você quando assume como autoridade econômica, você recebe a cotação máxima, 100% de credibilidade. Depois você vai queimando. O presidente do Banco Central já começou a queimar a credibilidade dele quando ele disse que não vai intervir no câmbio. Voltando, bom, pois não. Quando eu localizar aqui, eu quero referir o resultado do plebiscito de 1993, que pôs a opinião pública. Enquanto isso, vamos ao nosso WhatsApp, então. Eu adoro esse programa, assisto todos os dias. Muito obrigada pelas informações. A gravata do senhor Burdi está muito elegante. Verdade. Essa é o nosso em homenagem ao Tofani, vamos revelar. Barão Vermelho. Vamos revelar. Não fala brasileiro. Não fala português. Tata fala português. Italian. Extra. Instalada a monarquia no Brasil. Hoje temos para comemorar um show do Bobo da Corte. O grande Chicão Bufão Bufani, KKK. É o senhor Getúlio Mota. Não. Mas ele quis fazer um agrado, não? Isso não é um deboche. Não é um deboche. Resultado do plebiscito. Desculpe. Você vai na boa. Parou. Fale. Resultado do plebiscito que pôs à disposição dos eleitores brasileiros a escolha entre a República e a monarquia. 13% a favor da monarquia, 87% contrários à monarquia. Esse foi o resultado do plebiscito de 1993. E Augusto Machado diz o seguinte: pela monarquia parlamentarista, acho que vai melhorar a autoestima do brasileiro. Essa discussão é interessante porque ela está suscitando uma discussão em torno do parlamentarismo também. O Chicão já se manifestou que disse que é favorável ao parlamentarismo. O problema todo que nós temos é o seguinte, é que o parlamento que nós temos hoje e a forma como é feita a eleição não convida. Hoje, por exemplo, o senhor Renan Calheiros teve arquivado mais um processo no STF. Se livrou de mais um. Verdade. Enquanto isso, o senhor Eduardo Cunha recebeu de presente do relator da Comissão de Constituição e Justiça, escalado para avaliar o seu caso, um relatório em que ele sugere que o processo volte a estaca zero. É isso mesmo que você ouviu. O relator da Comissão de Constituição e Justiça, aliado do senhor Eduardo Cunha, comissão essa que é presidida por outro aliado do seu Eduardo Cunha, está recomendando que o processo volte à estaca zero. Imagina se nós fossemos parlamentarismo. Eu vou complementar. Nem parlamentarismo, nem presidencialismo. Não convida nada. Não convida nada. Me permita só uma observação complementar em relação ao plebiscito de 1993. Repito, 13% a favor do regime monárquico, 87% a favor do regime republicano. E no mesmo plebiscito perguntaram, você é a favor do sistema parlamentar ou a favor do sistema presidencialista? 30% responderam ser a favor do sistema parlamentar e 70% a favor do sistema presidencial. Nem sabem o que é esse parlamentarismo. A América do Sul não tem uma tradição parlamentar. Não tem. O caudilho. Aqui é muito americano. E eu acho que o sistema bicameral brasileiro é de uma bobagem inacreditável. Foi criado pelos militares para manter o controle político, além do controle que já mantinha sobre a nação, sobre a opinião pública, manter o controle político também. Esse sistema bicameral, ele é arcaico, ele é ultrapassado, ele seguiu literalmente a tradição política dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse modelo foi importado dos Estados Unidos. E lá funciona. Aqui... Mas os mecanismos americanos são completamente diferentes dos nossos. Enquanto se alguns discutem isso, a realidade do pessoal do bairro Menino Deus é o seguinte: tornou-se comum isso. Basta um vento mais forte e falta luz em Porto Alegre. Bairro Menino Deus está às escuras e sinaleiras apagadas, um caos no trânsito. Enquanto isso, um agente da EPTC deve estar multando um motorista que ficou 5 minutos a mais em algum embarque e desembarque. É nessas horas que vemos a falência do serviço público em nossa cidade. Abraço especial ao mestre direitista Chicão. Ele me representa, Daniel Silveira, bairro Menino Deus. Falando em trânsito, lembrar amanhã as pessoas uma recomendação muito importante. Quem tiver alguma coisa que resolver nas proximidades do centro da cidade ou em direção à Praia de Belas e Padre Cacique, que o faça até a 13h, porque a partir das 2 começa a modificação do trânsito. Amanhã é dia que a tocha olímpica deve atravessar a cidade. Ela sai do Parque Moinhos de Vento, atravessa, entra
pela Salgado Filho, desce a Borges de Medeiros, faz a volta, contorna o estádio do Internacional, volta pela avenida, lá embaixo, pela Avenida Beira Rio, e vai até o Largo Glênio Pérez. Tudo isso deve começar por volta de 2h30, 3 horas da tarde. Eu lamento te dizer que o teu alerta e as tuas informações estão atrasadas. Já está um tumulto desde hoje às 14 horas. O centro da cidade está um porque hoje já está tudo sendo... A tocha está em Guaíba ainda. Eu passei pelo mercado público às 14 horas, já tem brigadiano, já tem não sei o quê, já está tudo um tumulto. A tocha só chega amanhã. Nós já estamos nos atochando agora. A Ana, tá, pergunta o seguinte: é verdade que os municípios pagam pela passagem da tocha olímpica? Ela acha um absurdo se realmente isso for verdade. Não paga não. Isso aí isso é feito pelos governos do Estado. O Comitê Olímpico repassa aos estados, estabelece um prazo e os estados determinam a seu bel prazer onde fica bem ou não fica bem. O pessoal da fronteira lá que está reclamando, né? Uruguaiana, Pagé, Alegrete, mas não dá pra... Tinha que ficar 2 meses. Lá em reclamando, a gente tem que tirar o chapéu para a Justiça da Espanha. O Messi e seu papai foram condenados a 2 anos de prisão. Claro que não vão cumprir essa pena, porque na Espanha... 2 anos não vai para a cadeia. Mas vão ter que pagar uma multa de 3.700.000 euros em função de ter escamoteado o contrato que foi feito com o Santos naquela época. Isso para a imagem do Messi, né? É uma coisa muito ruim. Com o Santos não. O problema do Messi é com o imposto de renda. Sim, foi escamoteado. O Neymar é que é com o problema com o Santos, com a transferência do Santos. Desculpa, não é que eu tirei o Santos, não sei o que me houve com o Santos, o Neymar. O Neymar vai ser condenado. Certamente. Só que a condenação, eu pensei nisso. Só que a condenação do Neymar tende a ser maior que a do Messi. Porque essa foi apenas isso. Você tem razão. O Messi, na verdade, foi uma barbeiragem da equipe de retaguarda dele, contador, sei lá, que se atrapalhou na declaração de imposto de renda. E lá a lei é rígida, tal qual é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos os caras vão presos ou gemados quando dão um trambique no imposto de renda. A Espanha não é muito diferente. O do Neymar, o caso é parecido, que envolve não só o imposto de renda, mas também falsificação de documento e evasão de divisas quando a sua transferência do Santos para o Barcelona. É que eu estava pensando no Neymar e fiz uma confusão. Agora não estou nem mistura mais, que agora, senão daqui a pouco complica de novo. Máfia dos passaportes. Porque senão fala tudo de novo. Oi, bancada do programa mais informativo da história da televisão brasileira. E sem comerciais. Que bom, hein? Deixa assim. Não é para qualquer Zé Ruela, não. Opa! Vocês estão por dentro do que está acontecendo com a emissão de passaportes? Li vários comentários no Face sobre pessoas que não conseguem tirar o passaporte normal e os funcionários da Polícia Federal informam que será possível entregar o passaporte de emergência ou urgência pagando a diferença de R$ 77,00. Fazendo isso, recebe o passaporte em poucos dias, como se já fosse tudo armado premeditadamente. Entre tantos problemas que enfrentamos, uma das poucas instituições que pensávamos que podíamos confiar se mostra parte do esquema de corrupção. Calma. Diego Francisco, eu acho que está mal informado. Calma. Não é assim, Polícia Federal. Eu estou fazendo o meu passaporte e não tem nada disso. Não é assim. Estou fazendo normal. Eles ficaram um período sem emitir. Sem emitir, porque estavam com problema. Agora existe um problema de novo. Você sabe qual é o problema? Lá na Casa da Moeda. Sabe qual é o problema? É uma pecinha que custa 20 e poucos euros. E que, agora, o inacreditável, Marne, é que um país como o Brasil tenha uma máquina impressora tridimensional. Milhares de passaportes. Uma máquina. Olha a várzea. Pecinha tão pequenininha, tão engraçadinha. Para o país inteiro, uma emissão de passaporte num país inteiro. Alguns emitidos sem ter essa segurança. Sem a segurança. Exatamente. Então, assim, ó, Diego, eu fiz meu passaporte, tenho um prazo de validade para receber e eu desconfio que eles não vão me entregar no prazo, porque no meio de tudo isso... Deu a máquina. Deu o problema da máquina. Mas não tem nada, não tem falcatrua, não tem nada disso. E não vai antecipar o roteiro pelo exterior, Magda? Onde você vai? Eu não vou para lugar algum, mas como... Tem que ter o passaporte. Acontece que, não,
eu vou, mas eu não sou daquelas pessoas que depois vou querer burlar a lei. Tá certo. O meu passaporte vai vencer. Já fica com ele. Eu vou. Modelo. Ele vai vencer daqui 2 meses. Então eu já vou atualizá-lo. Já vou fazer os meus. Como é que se diz? Os vistos. Os vistos que eu tenho que fazer. Porque essa coisa de deixar para a última hora, é aí que a gente faz com que haja o jeitinho brasileiro. Se todo mundo... Olha aqui, eu vou... Tu sabe que vai vencer. Renova. Aqui, uma notícia que desfaz a ideia do jeitinho brasileiro. A Justiça anula a decisão que dava prisão domiciliar a Cavendish e Cachoeira. O desembargador Espírito Santo reverteu lá. O TRF2 decidiu rever todas as decisões do desembargador Atier e repassou ao desembargador Espírito Santo, lá de São Paulo, que está analisando caso a caso e decidiu manter todo mundo em cana. Todos 5. O Cachoeira, o Cavendish... E amanhã é uma vergonha, porque cada dia que tu acorda tem mais um problema com as pessoas e as pessoas estão em casa. Hoje surpreendeu a notícia da operação Lava Jato se estendendo à eletronuclear, envolvendo inclusive um gaúcho. Walter Luiz Cardial, que era diretor de geração da Eletrobras. E aqui da nossa CE. Falando em falta de luz. 3, né? Problemas em Angra 3. Falando em falta de luz. Até hoje não funciona direito. Exatamente. Domingo, sem chuva, sem vento, sem nenhuma perturbação meteorológica, falta luz. Domingo à tarde, trabalhando. Mas está aqui, os dinheiros não vão para os lugares que tem que ir, né? Se perdem. A gente fica o vento leva. Não é possível que com a moderna tecnologia hoje disponível, o homem chega em Júpiter e não consegue manter a estabilidade de uma linha elétrica. Não dá para entender. Olha aqui, ainda sobre mudanças de regime, tem uma série de colocações aqui, mas uma delas é do nosso Sérgio Claveles, assim... Tu não achas, e vocês todos aí da bancada, que se houvesse mudança de regime do presidencialismo para o parlamentarismo, o governo iria viver caindo? Se for para trocar o regime de governo e ter um primeiro-ministro de peso, então eu prefiro o Chicão Tofani. Ele, se cair, derruba todos. Agora tu vê. Você sabe quem é que seria o primeiro-ministro do Brasil hoje? Pode escolher. Eduardo Cunha ou Renan Calheiros. Pô, querido, a morte com dor é melhor. Eduardo não. A morte com sofrimento. Não, o Eduardo Cunha seria o primeiro-ministro ou o Renan Calheiros, considerando o poder que tem em Brasília, o poder conquistado nos últimos anos. Imagina o balcão de negócio que seria o parlamento brasileiro. Aliás... O deputado federal Narciso Peroni, o PMDB do Rio Grande do Sul, ele é médico da região de Juí, já está no sexto mandato. Ele, toda vez que o presidente Maranhão, que está substituindo interinamente o Eduardo Cunha, quando ele entra no plenário e se dirige à mesa, o Peroni vai lá para o fundo do plenário e começa a gritar: viva o Maranhão, viva o Maranhão. Todo mundo olha para ele, mas saudando esse cara, não, eu estou saudando o Estado do Maranhão. Boa noite, estou assistindo vocês pela internet, pois a repetidora de Lajeado, que fornece sinal da Pampa para o Vale do Taquari, está sem sinal, sou morador de Estrela, não perca esse excelente programa, o único que oferece essa possibilidade do debate, do contraditório, da interação com os telespectadores. Admiro todos os participantes. Paulo César Madeira. Quero dizer aos senhores que nós estamos recebendo alguns e-mails em função dessa mudança de tempo, uma série de coisas. Tem alguns telespectadores que estão entrando em contato, estão surgindo alguns problemas. Eu posso não estar lendo aqui os e-mails, mas estou encaminhando todos para a direção técnica, tá? Então, assim, eu posso não li esse do seu Paulo César Madeira, porque quero dizer aos senhores que vocês podem acompanhar o nosso programa pela internet também, tá? Os que estão com algum problema de volume na TV, ou algum problema de imagem, ou alguma coisa, em virtude dos temporais, em virtude dos ventos. Mas estou encaminhando todos para a nossa diretoria técnica, tá? Qual é o... que surgiu uma discussão aqui. Exatamente. Aqui no WhatsApp, o Beto disse que a passagem da tocha custa, em média, 180 mil ao município. Dinheiro jogado pela janela. E aqui, realmente, no site do G1,
Diz, na tarde desta quinta-feira, 28, a Prefeitura de Ipatinga, no Vale do Aço, emitiu nota à imprensa informando que não vai mais realizar o evento de passagem da tocha olímpica, marcada para o próximo dia 12, de maio. Segundo a nota, a Prefeitura já teria comunicado ao Comitê Olímpico Brasileiro sobre a impossibilidade de realizar um evento para a passagem da tocha pela cidade. No texto, a Prefeitura alega que, para cumprir as exigências do Comitê Olímpico Brasileiro, os gastos com a passagem da tocha em Ipatinga atingiriam pelo menos R$180 mil, segundo os levantamentos. Então vamos deixar bem claro, porque o rapaz que mandou a mensagem aqui para cá, lá no Novo Hamburgo, e deu um bico em mim, né? Então vamos deixar uma coisa, parceiro, olha só, vou ensinar você primeiro a ter modos e não ser grosseiro. Mas, principalmente, esses 180 mil, ninguém vai pagar para o COB, Comitê Olímpico, nem para nada. É o custo que passa a tocha. Você tem que interromper trânsito, ter funcionários, tem um evento, monta palco, tem som, tem luz. Exatamente. É o custo. Ninguém paga para o Comitê Olímpico. E não ninguém é o valor paga. de 180 mil sempre. Não é o valor de 180 mil. É mais ou menos dependendo do lugar que você... Certamente a passagem da tocha para São Paulo vai custar meio milhão. Porque vão fazer grandes eventos, então... Proporcional ao lugar Mas não tem... Não é a prefeitura chega lá e diz, eu quero que a tocha passe por aqui. Está aqui 50 mil. Por não querer que a tocha passe no meu município. Porque não tem custo, para não marcar com nenhum custo. Olha, não quero ter custo nenhum, não quero a tocha aqui. Ou então, mas não tem esse negócio do cara dizer, olha, eu quero a tocha aqui em Bagé. Custa tanto. Aqui os 180 mil. Não é assim. Aqui já estão falando em 40 mil numa outra cidade. Sim, é tocha reduzida, né? Não é custo de palco. Chicão, é palco, som, apresentador, interrupção de Aqui em trânsito, Porto Alegre, por artista. exemplo, nós teremos shows, inclusive. Inclusive, tendo como mestre de cerimônias Chicão Tofani. Eu acho que tu desdobra isso para tomar. O motivo é a tocha. Tem que ter um motivo. Tocha de ouro. Banhada a O que ouro. mais tem nessa cidade, nesse estado, nesse país, é a tocha. Todo mundo atocha alguma coisa. Todo mundo atocha alguma coisa, né? Pensa que os ouvidos da gente são pinico. E aí vão dizendo. É verdade. Falar em pinico, o presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, deu como um especial destaque para análise da proposta que prevê a taxação de heranças e doações de autoria do senador Fernando Bezerra. A enfatização foi durante uma audiência pública do ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira. Ele ainda defendeu a votação da lei enviada pelo Supremo Tribunal Federal, ainda na época da ditadura militar, que prevê punição para o abuso de autoridade. Segundo ele, a lei irá inibir o carteiraço. Ou seja, já que você falou no conteúdo do Pinico, deixa eu avançar no assunto. Gente, essa lei é uma lei feita de forma absolutamente controversa e proposta em outros tempos, em outra realidade. Hoje, essa lei vai beneficiar a bandidagem. Esses caras, além de bandido e roubar o dinheiro público, nós vão arrumar indenizações milionárias nos tribunais contra promotores, contra policiais. Olha, e não duvido que arrumem até contra juízes. A lei é descabida, inoportuna e fora de hora. Vitorino, tu que sabe tudo, eu acho, tu é um cara bem informado. Por que quando alguém fala de uma coisa e não é legal, diz que é um pinico? Por quê? Porque o pinico é símbolo de coisa nada a ver. Sim, é o conteúdo, né? É uma coisa tão fora de moda, o pinico. Não, mas... Não. Quando voltar a monarquia no Brasil, ele deixa. É uma peça. Então, seu Marli Barcelos, por favor, seu Marli Barcelos, o senhor que... Boa noite, bancada, vejo a reprise, pois chego tarde em casa. No programa da última segunda-feira, o meu querido Marni estava um tanto estressado. Não, nada. Abre aspas. Estou coçando o cotovelo. Que pinicado. Por exemplo, eu acho extremamente desagradável. Eu estou aqui lendo o e-mail. Me deu uma coceira. Mas como é que eu esperar até lá? Eu posso É a água do Demai que atrapalhou o banho? Que o senhor coloca no seu corpo para não ficar se coçando. É a água do Demai que atrapalhou o seu banho? Vamos lá, Muriçoco. Abre aspas. Não riam dele, é o que diz aqui o e-mail. O Marni não leva mais desaforo para casa. Opa. Segue assim. Cada vez mais admirável. Hashtag Marni atual. Hashtag mais genial. Hashtag ai Chicão e Gustavo, cuidado com o meu amigo Marni. Mas amo vocês.
Tatiana Farias, de Porto Alegre. Obrigado. Muito obrigado. Então fale, Não, eu só já que o senhor está achando que está mal a nossa conversa aqui, fala alguma coisa. O Chicão Tofani é milionário, todo mundo sabe. Não, ele é Tem cara de milionário. O senhor é milionário. Estilo de milionário. Visual de milionário. Não pode negar isso aí. De artista. Eu estou no estilo Diver, aqui é o Master Ocean da Invicta, que já desceu a fossa de Porto Rico. E aqui um de Nova Watch. Watch Diver. Estilo Diver, mergulho. Nessa hora atenção, você que é milionário. Misery. Está tramitando o Congresso, o Renan já está apoiando uma taxação sobre as heranças, né? Sim. Que não pode atingir os 27,5%, mais do que isso. E outra coisa, os governos estaduais cobram até 8% quando você morre ou passa a sua herança para os seus filhos e tal. Agora, vocês imaginem só, se taxar as grandes fortunas ou as grandes heranças e tal em 27%, digamos assim, mais os custos advocatícios e tal, quanto o cidadão vai deixar para os seus filhos? Essa taxação é necessária? Imoral. É isso que eu gostaria de colocar na mesa. Por isso que se diz que deve-se fazer passar o seu patrimônio em vida? Não, mas não adianta. Vai ser taxado do mesmo jeito. Não. Adiantamento. Adiantamento. Vou comer, vou beber, tudo. Adiantamento é legítimo, né? Depois, na hora de você dividir o patrimônio entre os filhos, vale aquilo, você é compensado aquilo que você deu para um e deu para outro. E se chama adiantamento da legítima. É uma figura jurídica que mantém o equilíbrio do repasse dos recursos dos pais aos seus filhos de forma relativamente equânime, respeitando... Agora, isso aí, em cima de dinheiro alheio, é uma especialidade no Brasil. Já falei para vocês aqui da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os funcionários públicos do Estado antes tinham aquela coisa, né? Faziam um empréstimo consignado e quando morriam ficava extinta a dívida. Agora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que não é extinta mais. Quer dizer, o que tem de herança maldita e vai ter de escritório contratado aí para enriquecer cobrando, vai ter gente perdendo casa, carro, terreno, tudo. O TJ decidiu que... Lembro da frase do Armando Burdi, o país está cada vez mais entregue às corporações. Pois não, Tem senhor. um amigo meu que é uma pessoa muito importante no cenário brasileiro de futebol, o cara que mais entende de futebol no Rio Grande do Sul, Paulo Pelaipe, que está sempre assistindo o nosso programa. Sim. Ele perguntou se o Walter Cardial foi preso. Quem é o Walter Cardial? Eu acabei de dizer. Walter Luiz Cardial, ex-diretor de geração da Eletrobras, era o responsável pelas operações de energia no país e ele era aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, era o alvo da condução coercitiva que foi feita hoje pela manhã pela Polícia Federal. Ele foi levado não foi preso, a Polícia Federal para depor. Ele não foi preso, foi levado para depor. Mais uma operação decorrente da Lava Jato, mas agora que envolve Angra 3. Tá certo, tá aí o Ricardo Paulo. E aí dele bandeira tarifária vermelha, amarela, verde, cor-de-rosa, roxa, e dele a gente ter o custo de energia elétrica no Brasil duplicado no último ano, e a gente vai cutucando e vai vendo. Fala um pouquinho mais sobre a CE. A CE, cá para nós, né? A CE está quebrada. Está quebrada. As corporações avançaram e tal, e foram cedendo. A coisa mais fácil para o governante, até a partir de agora, não, é ceder. Então, 2/3 foram privatizados. Eu acho que esse 1/3 que sobra aí vai para o brejo também, até porque o Tesouro do Estado precisa de dinheiro e vão dar um jeito de se desfazer e ela vai deixar de ser estatal. Aquela decisão, aquela sentença do TRT4, aquela envolvendo as horas extras, lembra dos famosos bits? Aquilo ali, olha, aquilo ali começou a extinguir o CE. Aquilo ali, meus amigos, nosso Tribunal do Trabalho aqui também é outro que eu vou te contar, hein? Agora para usar uma expressão, já não estão usando, para e passo. Acompanhei, Gustavo, mas... Imagino... O marido da deputada federal Maria do Rosário era o presidente e amanhecia com oficiais de justiça com pedido de prisão. Eliezer Pacheco. Pacheco, porque não estavam pagando as decisões judiciais, porque quem recebia... Lembra do BIP? Lembro. Era um BIPzinho que vinha. Quem recebia o BIP na CE... Estava rico. Tirava a loteria. Olá, boa noite, bancada. Ontem no Gigantinho teve a reunião sobre
taxistas, sobre táxi Uber, ok? E também um outro aplicativo que é um outro sistema. Willgo. Willgo. Ok. No final da reunião, quando as pessoas saíram do gigantinho, o taxista joga uma pedra na cabeça do rapaz do Uber. Olha, tem os taxistas bons que querem trabalhar e tem outros que só vão para fazer briga. Um grande abraço, Joel Silvestri. Bom, efetivamente o que se sabe é que houve essa agressão a uma pessoa, né? Que teria sido acusado de, conforme que ele disse hoje pela manhã, os veículos de comunicação, ele ouviu, ele foi agredido, que ele não sabia se era um soco, o que era, mas ele se cortou, enfim, se machucou, foi ao pronto-socorro e depois foi liberado. As pessoas foram presas e o agressor prestou o seu depoimento lá. Não se sabe se ele era um motorista de táxi ou não. Eu estava acompanhando agora o Jornal da Pampa, o próprio diretor da EPTC, Capelari, não disse se ele era taxista ou se ele não era taxista. E ele só ouviu que, quando ele se virou, ele disse, pô, mas por que isso? Ah, taxista traidor. Ele disse que não é taxista, que ele é um motorista de Uber, o agredido, né? Não se sabe, não se sabia, pelo menos até há pouco, se o agressor é taxista ou não. Ele foi identificado, o agressor? Sim, foi identificado, mas não como taxista. Não como taxista, pelo menos foi o que se disse. Mas até onde se sabe foi isso que aconteceu. Não teve outra coisa, a polícia agiu com muita rapidez e tal. A expectativa é de que o gigantinho lotaria, 5 mil de um lado, 5 mil de outro, nem 1.500 pessoas somando todo o público presente. Os demais estavam trabalhando porque no final do dia precisam da féria. Mas eu quero dizer o seguinte, o que a Câmara promoveu é legal, é justo, é necessário, uma audiência pública, mas nenhum vereador imaginava que surgiria algum consenso. Taxista e motorista de Uber é como água e azeite. Jamais não há acerto. Agora, agora o processo começa a transitar por 3 ou 4 comissões técnicas da Câmara Municipal, depois vai à votação no plenário, que também cá para nós vai ser uma votação muito tumultuada. Mas eu acho que está faltando ouvir uma parte nisso. Está faltando ouvir os usuários. Não adianta só ouvir motorista de táxi e motorista do Uber. Precisa ouvir os usuários, que são as pessoas que utilizam o serviço, para elas fazerem uma avaliação da diferença entre um sistema e o outro. É o que está faltando. O Burti, você sabe que essa ideia do Uber, eu acho que o Uber está sendo super valorizado. Mas eu concordo com o Chicão que é radicalmente favorável ao Uber. Total. Eu também. Porque, sim, mas o que acontece é o seguinte, pra vocês terem uma ideia, Nova York tem 23 aplicativos de transporte privado de passageiro à disposição. Não sabia. O Uber é apenas mais um deles. Então, assim, nesses dias eu entrevistei um dos líderes dos taxistas, ele foi extremamente racional. Ele disse, espera aí, se o Uber for autorizado, sabe o que nós vamos fazer? Vamos desenvolver um aplicativo de táxi e estabelecer regras de comportamento com um aplicativo nosso aqui de Porto Alegre. Vai dando moleza, né? Terminando com bandeirada. Sim, não, Chicão, olha bem. Dentro dos critérios de cobrança, porque tem uma coisa. Existe a falsa impressão de que o Uber é sempre mais barato, e não é. E não é. E não é. É o que eles chamam de tarifa. Carla, pode dizer. Mas eu uso Uber, tu usa Uber. Sim, Carla, você usa Uber. Carla, usa Uber. Carla. Eu estou te fazendo uma pergunta. Eu já usei 2 vezes só. 2 vezes. E numa oportunidade, a tarifa não foi mais cara, mas também não foi mais barata que o táxi. Mas na maior parte das vezes é mais barato, com exceção... Não, só se a pessoa usa o Uber Black. Aí sim. Que é um Corolla preto. Aí realmente. Agora, o Uber normal... A tarifa do Uber... São poucas... Sim, mas a tarifa do Uber é flutuante e por conta disso... O que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos que incentivar a concorrência. Então, assim, vamos aceitar o Uber? Vamos, mas vamos aceitar todos os aplicativos eletrônicos, transporte privado, e eles que competem entre si. Eu lamento que o meu e-mail aqui deve ter algum problema de linha, não está entrando. Eu normalmente gasto para chegar aqui na estação R$20, em média. Hoje não tinha disponibilidade do como é que se chama, do normal. Então, Uber. Aí você pediu Black. Não, eu não pedi. Só tem Black aqui, tá bom.
a conta de 20 saltou para 58. Eu vou localizar aqui. Viu? 58. É o Uber Black. Que não tem diferença nenhuma de todos os outros que eu utilizei há meses e meses. Mas pena que não está entrando. Mas ele chega na casa de uma gata com black, é outra coisa. É opção da pessoa. Eu sei porque eu chamei para minha filha. E eu sempre chamo, né, no determinado dia, né, toda semana eu chamo o Uber e dava em torno de R$15, R$18, né. E aí um dia eu chamei e deu 29. Tá aqui. Eu disse, mas que isso, que caro, eu fiquei indignada. Tá, e aí eu vi que eu tinha chamado o Uber Black. Quanto é que eu paguei, Gustavo? E ela chegou em casa dizendo, R$58,38. Tá, agora eu vou mostrar o mesmo trecho, vamos ver se encontro... Tá, deixa eu dizer aqui, Luiz Carlos Silveira Júnior diz o seguinte, ó, mais uma agressão ao motorista do Uber. Você viu alguma manifestação dos carteiros quando começamos a nos comunicar por e-mail? Mas a gente não é dono do correio, né? Você viu os lixeiros fazendo manifestação quando a prefeitura adotou os containers? Quando é que os taxistas vão se dar conta que o progresso é salutar e irreversível? Olha, Magda, poderia colocar um assunto na mesa? Deve, por favor. O senhor Lula está indo para Brasília, já está em Brasília hoje, para arregimentar forças e tentar convencer alguns senadores para votar a favor da volta da senhora Dilma à presidência da República. Embora eu tenha a impressão que ele não acredite mais nisso, como ninguém acredita mais que a Dilma possa voltar a ser presidente. Ela fez uma série de depoimentos hoje, dizendo que isso é uma farsa, que os brasileiros que estão a favor dessa farsa no futuro terão vergonha de se olhar no espelho, porque são partícipes desta mesma farsa. Será que reverte? O Lula consegue reverter isso? Não. O Lula está procurando uma janela para aparecer, porque ontem ainda, alguns repórteres que acompanham a vida de Brasília dizem, o ex-presidente está deprimido, está acabrunhado, tem motivos para isso, né? Bom, né? Mas a tentativa dele de chegar no Senado e tentar convencer... Eu espero que ele esteja pelo menos constrangido. Eu espero que ele, ao menos, esteja constrangido. Janela, gostei dessa frase, que me lembra, Magda, um restaurante chamado La Fenêtre. La Fenêtre. Da nossa amiga, que Eleonora Rios. Eleonora Rios. A gente comia na janela? Comia na janela? Não. Olha só. Tu provavelmente, com essa delicadeza que tu tem, que come de colher, tu terias ficado na janela do lado de fora. A cidade deve muito. Inclusive o risoto. A cidade não teria sido convidado. A Eleonora Rios. Leonora Rios. Boa noite, bancada. Gostaríamos de agradecer pela mensagem lida referente à possibilidade do retorno à monarquia parlamentarista. O verdadeiro golpe foi dado pelo Partido Republicano com a força de 1/3 da elite dos militares que estavam insatisfeitos com as atitudes sociais feitas por Dom Pedro II, justamente um ano após a abolição da escravatura. É verdade. Coincidência? Esse Partido Republicano, que tinha toda a liberdade de participar das eleições juntamente dos dois outros partidos que apoiavam a monarquia, Partido Liberal e o Partido Conservador, mas não conseguia destaque devido à sua incompetência e nada mais. A monarquia tem como obrigação o planejamento de planos a longo prazo, não apenas como é o presidencialismo, onde os planos são feitos visando os próximos 4 anos. Letras maiúsculas, monarquia parlamentarista já! Quem está assinando? O nosso telespectador João Gabriel Machado dos Santos. A análise está correta. Viu? Olha aqui, os nossos telespectadores começaram a se manifestar sobre a sua experiência com relação ao Uber. Uber do aeroporto até Novo Hamburgo, R$ 94,00. De táxi, 160. Não, acredito, é isso aí. Sendo um Uber normal. Eu quero apenas acrescentar do perfil de Dom Pedro II. Dom Pedro II era um intelectual. Ele deixava o país, vou fazer uma incursão pelo Oriente Médio. Mas ele era então, linha, né?
Gustavo Vitorino, por gentileza. O é muito fashion. Gustavo Vitorino, eu acabei de ler um e-mail elegante do nosso telespectador. Depois tu faz a tua chinelagem. Deixa o Burdi falar a elegância dele. Depois tu bota o teu GPA do jeito que grandes quiser. administradores do seu lado, confiava muito. Ele deixava o país, ia passear, gostava de passear. Ele falava grego. Verdade. Ele falava a língua Francês. latina, ele falava o hebraico, ele falava línguas, várias, inglês, o francês. Então ele era uma figura, ele era um intelectual, ele não era um administrador. Ele queria ser figura decorativa e tal. E isso desgostou porque o país estava às portas de um novo século em que o desenvolvimento começou a ver a transposição de um país que tinha a maior parcela de sua população na área rural, começou a migração para as cidades, e isso determinava planejamento e tal, e para isso ele não estava atento, e por isso caiu. O outro lado da moeda, Gustavo Vitorino. Não, ele falou que viajava bastante, coisa e tal, que era bom de línguas, falava várias línguas. Aí esse bom de línguas. Vou tirar o lugar do Chicão Tofone, de certo viajar sempre com uma mina, né, Chicão? Ele está associando uma mina com língua. Não é isso. É o comentário. Não, ele viajava muito. na bancada. Para essa coisa Desabou na bancada. Por favor. Chegou. Por favor. O Burdi falou uma coisa espantosamente clara. Chinelada. A qualidade do senhor de Dom Pedro II. Dom Pedro II, primeiro, era um professor. Era um professor. Ele nasceu para ser professor, ele dizia isso. Eu nasci para ser professor, eu não nasci para ser imperador. E ele era um homem alto, um homem forte, mas tinha um grave problema. Eu li a biografia, li 2 biografias. Laurentino Gomes foi um dos autores. Ele tinha um problema de voz. Ele tinha voz fina. Então, ele era... Não. Ele era taciturno. Ele teve um caso, um romance muito sério. Com quem? Parou? Uma mulher. Já é motivo de tranquilidade. Essa coisa de ter caso com mulher tá dando indenização de 100 milhões. Cuidado, vou parar com isso. Então ele era muito taciturno, ele não falava, ele mais ouvia as pessoas. As pessoas adoravam a figura paternal do Dom Pedro II. Foi um grande homem, um homem ilustre, como disse o nosso Burdi, com um conhecimento do mundo. Os maiores intelectuais do mundo falavam com ele e trocavam correspondência com ele, os maiores do mundo. Tá, os dois falaram, ninguém respondeu a minha pergunta se ele era chegado na coisa. Não, olha aqui, ó. Mas escuta, nós não estamos... Tu tá no programa errado. Tu entraste no programa errado. Tu tem que ir lá no programa da rádio, lá dos guris que falam dessas coisas. Aqui, Gustavo. Cláudio, de 14 anos, adora o programa, principalmente por causa das intervenções históricas do Marne. Hoje ele disse, troca este canal e coloca num programa de verdade, mãe, o Atualidades Pampa. É a Carla Sotero aqui de Porto Alegre. Muito bem. Gustavo, boa noite. O povo brasileiro é engraçado, diz o nosso telespectador Manuel Azevedo. Todos aplaudiram e comemoraram a Copa. Nosso dinheiro gasto em obras particulares nos estádios. Passou a Copa e a conta chegou, e a conta cara. Mais uma conta para o povo se aproxima. As Olimpíadas. São um cheque pré-datado que o povo vai validar. KKKK. É por isso que os políticos não respeitam o povo, pois podem fazer o que quiser, que é manter o carnaval e o futebol, que está tudo bem. Magda, e o pior é que o seu Manuel Azevedo tem Você sabe que as Olimpíadas foram apenas 5 empreiteiras. Todas as obras das Olimpíadas estão sendo feitas por apenas 5 empreiteiras. Pois é, vão cair tudo e não vão terminar. Vamos lá, Queria dar fala. um look para dois telespectadores nobres, meus amigos, o Serginho e a Iris do Visualité, o salão que deixa o cabelo das pessoas bonitas. Sempre ligado em mim há muitos anos, Serginho e a Iris. Beijão. E quanto a esse lance que o Vitorino está falando das Olimpíadas, eu sou a favor das Olimpíadas, sabe por quê? Porque roubar, eles vão roubar de qualquer jeito, mas pelo menos fica um legado. Isso que eu acho importante. Vai ficar a cidade olímpica, vai ficar coisas no Rio de Janeiro, porque eles vão roubar de qualquer jeito. Então roubaram e deixaram alguma coisa para futuras gerações. Ademar de Barros. Mas é que quanto mais obras forem feitas, né, mais o dinheiro acaba Mas se não vazando. for nas obras, vai para as amantes, vai para Tá, isso viagem aí pra até tem uma Miami, pergunta vai pra tudo interessante lugar. aqui de uma telespectadora. Sou Gisele de São Leopoldo e tenho uma pergunta para a bancada. Alguém de vocês já passou fome no nosso país?
Vejo vocês criticarem tanto os projetos importantes para a igualdade no nosso país, que sempre foi explorado pela burguesia, que tem de sobra, mas a custo de quê? Pergunta ela. Temos um país enorme e com várias necessidades mais importantes que Olimpíadas, Copas ou partidos políticos. Na verdade, o partido que tem esse discurso, né, esses projetos sociais, foi o partido que trouxe, né, a Copa. Como é o nome da nossa telespectadora? Gisele. Dona Gisele, eu vou responder a sua pergunta. Eu passei fome. Eu também. Eu passei fome. Eu também. Boa parte da minha infância e da minha adolescência, eu passei fome. Se é essa que a senhora queria saber. Eu passei fome. Eu também. Bom, eu quero mandar cumprimentos a quem nos acompanha, a senhora Rosa Teles de Matos, o senhor Guilherme Brits, o senhor Carlos Alberto Fontoura, a senhora Maria da Glória Nunes e a senhora Islaine Rosa. Obrigado por nos acompanharem. Portugal na final. Não, agora os aniversariantes. Não vai terminar o programa, a gente não fez. É o primeiro aniversariante, Frida Kahlo, uma das legal, maiores muralistas, pintoras do México. Foi casada com Diego Rivera, que é a maior referência, o maior muralista da América Latina. Fez uma grande exposição em Nova York. Depois vamos para o outro aniversariante de hoje, o Bill Haley. Lembra o Bill Haley e seus cometas? Estaria de aniversário hoje. Janet Leigh, maravilhosa atriz do Psicose. Lembra do Psicose? Maravilhosa também. Casada com Tony Curtis. Isso, foi casada com ele. George Bush, o miasmático, né? O pior presidente da história dos Estados Unidos, hoje completa... Para mim, o melhor, George Walker. Sua opinião. Quanto? Em 70 anos, né? O meu querido amigo Toquinho, completando 70 anos hoje também. É verdade. Figura fantástica. Sylvester Stallone também completando 70 anos. O Schwarzenegger... Tá bem. O Schwarzenegger mandou um recado para ele. Eu nunca vou alcançar você. Porque ele é mais novo um pouquinho, alguns meses, né? Outro, o Laurinho Corona, que foi um grande ator, morreu muito jovem, com 32 anos, foi o primeiro ator vítima de AIDS. O Zé Roberto está completando hoje, ex-jogador do Grêmio, completando hoje 42 anos de idade. Jogando em alto nível, um time que vai ser provavelmente futuro campeão brasileiro. E a belíssima modelo gaúcha, Luísa Altenhofen. Gravei já com ela. Está completando hoje 33 aninhos de idade. A idade que maravilha. Cruz Alta, exatamente. Gustavo Vitorino, o que tu ias falar e eu te interrompi? Desculpa. Não, eu só queria dar a notícia para quem ainda não sabe que Portugal está na final da Copa Europeia de Seleções, venceu o País de Gales por 2-0. Não merecia. Primeiro tempo 0-0, segundo tempo o Cristiano Ronaldo abriu o placar de cabeça. E aí esmorecendo. Agora o País de Gales saiu para o ataque para tentar empatar o jogo. Portugal no contra-ataque levou o segundo gol. E amanhã é um grande jogo. E amanhã, na minha opinião, a decisão é amanhã. Exatamente, é a final antecipada. A final é amanhã. França que joga em casa contra a Alemanha. Cristiano Brandt, de São José do Sul, quer saber a marca do óculos do Chicão. Ele adorou. Essa marca de óculos é uma coisa interessante. Como a gente não valoriza as coisas nossas. Esse óculos é a maior multinacional brasileira, da Mormai. Que lindo. Um amigo meu, Morono, que mora ali no Morro do Siriúto, conhece ele em Morono deve Garopaba. estar aqui em Porto Alegre participando da Febravar, porque ele vai ser um dos palestrantes ou vai participar de uma genial, Morono. Case de sucesso. Case de sucesso. Bom, olha aqui, quem perguntou foi o Cristiano Brandt, de São José do Sul, que eu acabei de dizer para vocês, e ele diz o seguinte, ele adorou o teu óculos, diz assim, e ainda vou adiantando que o governador Sartori será o primeiro a se reeleger em muitos anos, ano muito pelo Estado, e vejo as coisas bastante diferentes e melhores do que vocês. Obrigado e boa noite. Não sei que país ele está, ele está em Magda, né? O Francisco Dornelles, o governador substituto lá do Rio de Janeiro, diz o seguinte, que vai pagar em dia esse mês, mas o dinheiro que o governo federal mandou, os 3 milhões também, vai pagar em dia. Resolve isso mesmo, eu quero saber como será o mês seguinte. Nas Olimpíadas. Quebrados, completamente quebrados. Será que se persistir a ventania, a tocha continuará acesa? Olha, Marcelo de Charqueadas. Não sei. Sabia que na noite a crise chegou tão grande
que o cachê das mulheres de programa caiu de 500 para 300 pila. Houve uma queda de 35% nos sites de programa. Jogos de azar como cassinos, bingos, jogo do bicho e videojogos poderão voltar a ser liberados. Está na pauta que legaliza o funcionamento desse tipo de jogo proibido no país. O senador Ciro Nogueira defende que o Estado deve apenas... Olha a conversa paralela... Que o Estado deve apenas criar regras para disciplinar e fiscalizar a exploração dos jogos de azar. Segundo o senador, é incoerente dar um tratamento diferenciado para o jogo do bicho e, ao mesmo tempo, permitir e regulamentar modalidades de loteria federal. Concordo em gênero e número. Tem que liberar, só tem que moralizar. Entendeu? Fiscalizar, né? Fiscalizar. Eu quero dar meus parabéns ao nosso Gustavo Iturim. Empresta só, não dá? Não, pelo belo casaco que ele está hoje. Ele está rindo, ó. Eu acho que esse elogio mórbido. Eu acho, tem uma ironia total. Sabe por que ele está com isso? É porque ele veio com a moto hoje. Uma mobilete. 50. Tu não acha que tem que voltar os jogos de azar? Os jogos, cassinos? Só para lembrar, os cassinos fecharam no Brasil em 1947, porque a esposa do então presidente da República, o general Eurico Gaspar Dutra, mandava no marido e tinha horror de jogo. Então ela mandou fechar. É verdade. Mulher de quem que mandava no marido? General Dutra. O general Dutra. Marechal. Depois Marechal. Ele era presidente da República e a mulher era moralista, tinha horror de jogo, mandou fechar e ele fechou. Mas naquela época, o Cassino Quitandinha, no Rio de Janeiro, entre vários outros estabelecimentos, tinha orquestras. Ela dormia de chambre, era tão moralista. Gente, isso é uma produção de tributos e de impostos espetacular. Carlos Machado vai se arrecadar bilhões por mês. Também acho. O governo vai gastando em puta de gasta aqui. Em vez de ficar inventando imposto e bobagem, certa vez cassino gera emprego. Um cassino médio gera em torno de 300 empregos. E o efeito cascata. Eu vou contar uma coisa. Eu fui a São Borja em 2004 para fazer uma semana lá fazendo reportagem em função do 50 anos do suicídio de Getúlio Vargas. Então, eu fui ao cassino, atravessei a ponte, eu fui ao cassino e encontrei só para conhecer e tal. Santo Tomé é o nome da cidade, que faz fronteira com São Borja. E o prefeito, Juca Alvarez, que foi deputado estadual, uma figura muito querida, disse assim, dá uma chegadinha ali na sala que eu vou te apontar os camaradas que durante o dia vivem chorando, vão na prefeitura que não pode pagar imposto, não pode pagar luz, não pode pagar água, estão todos jogando. O dinheiro do São Borja veio todo para cá. E os tapetes dessa altura? Os cassinos, eles geram empregos, geram tributos, geram não sei o que. Turismo. Você sabe qual é a pressão de onde vem, Chicão? A pressão contrária vem das igrejas pentecostais. Por quê? Cai muita contribuição, amigo. Tá certo. Os caras que vendem terreno as velhinhas, em vez de lá comprar lugar no céu, elas vão para os Mas isso são cada um com seus problemas. Eu acho que tem que abrir de novo isso, que as pessoas viajam, saem daqui e vão gastar o dinheiro fora daqui. E tem gente muito preocupada que a Maria do Rosário vai vir proteger esses caras que vão ser presos, que mataram o soldado. Eles não largam a Maria do Rosário. Eles não largam a Maria do Rosário. Da minha amiga Maria do Rosário. Também ela foi arrumar sauna para se coçar, né? Ela assumiu um posicionamento, infelizmente, quando ministra, que criou sobre ela um estigma. É uma pena. Ela é uma boa pessoa, ela tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, ela tem um pensamento de esquerda, mas ela recebeu um carimbo terrível. É que nem o Chicão recebeu um carimbo de Playboy internacional, agora não escapa mais. Por que quando o senhor está falando, ele está sempre rindo, hein? Porque ele tem um problema. Quando um fala, o outro ria. Está de bem com a vida, seu tá de bem. Tem que soltar os bandidos, diz o André Stefanelli. Eu não vou sustentar bandido em prisão enquanto falta dinheiro para a escola, saúde, etc. Soltar, sim. Perder de vista, não. No próximo encontro, que será premeditado, articulado, planejado e breve, fuzilar com uma única bala poderosa e certeira. Afinal, a finalidade é diminuir custos ou não é? Chicão,
Falam que estão parcelando também em 6 vezes. Por quê? Ué, A tua tabela que tu deu de preço. Tabela de preço, tem parcelamento. Tem mulher que anda com a maquininha agora. Cartão de crédito. O cartão de crédito no hotel. Exatamente. É verdade. Ficou moderno. Não, e outra coisa, passa o cartão antes, porque depois você tá na estrada. Depois não vai pagar. Tem gente acertando o vale-refeição. Mas isso é muita chinelada. Quando é que tu sabe? Pô, de manhã, quando tu vai lá na Praça do Alvorada, Ele tem mulher no céu. Já me disseram que ele vai ter na férias dela. De manhã ele vai isso. Acabou. Beijo, obrigado pela sua companhia. Volta amanhã. Se você conseguiu ouvir alguma coisa, obrigado pela companhia. Beijo. Durma bem, amanhã a gente volta. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.